Mas aqui dentro da percepção a gente pode ver o eucalipto plantado aqui, que é aquela pergunta, o eucalipto ele seca água ou não seca? Isso vai depender de onde ele está plantado. Então, não só o eucalipto, como qualquer outra árvore, ela exige uma certa quantidade de água. Então, onde tiver disponibilidade de água, vai absorver essa água, vai transpirar mais e, consequentemente, essa água que está próxima aqui, possivelmente o lençol freático que está mais próximo, vai diminuir essa disponibilidade de água. Então, não que a questão do eucalipto, mas onde ele está. Então, se a gente for olhar se o eucalipto está bem locado, não. Naquele ponto aí deveria estar numa parte, no terço médio, superior, porque realmente ele vai absorver muito mais a quantidade de água aqui, prejudicar o abastecimento de água. Mas enfim, também temos ali a taboa ela tem uma transpiração muito alta. Porém, a taboa também tem um papel importante para reter, principalmente dentro de uma bacia hidrográfica, aquele excesso de sedimento, né, que a partir da erosão, ela retém esse sedimento e não deixa esse sedimento assorear muito mais os recursos hídricos aqui da bacia. Então a gente vê aqui a diferença, às vezes, você entendendo um pouco mais o ambiente, onde está o lençol freático, absorvido, você vai entender um pouco mais esse planejamento, onde eu planto, onde eu não planto, onde eu vou ter um melhor resultado na questão agrícola e também, principalmente, que a gente trabalha na questão ambiental. Ambientalmente, o eucalipto não está bem locado, mas economicamente, com certeza que ele vai ter uma maior produção, um maior diâmetro na produção de madeira, mas ambientalmente não está correto. Como a gente viu também, lá a gente tem um exemplo bem clássico aqui dessa bacia, cara bem inclinada, né, bem declivosa, onde a gente vai ter a presença daquele solo, o câmbio-solo, que é uma área extremamente suscetível à erosão. Onde a gente vê lá o capim-gordura, né, estou cobrindo aquela área, então aquela área, o seu uso mais adequado seria a preservação, a área de reserva legal. Então, onde deveríamos fazer o maior, preservar muito mais aquela área, porque é uma área muito mais susceptível. A gente vai ver um outro exemplo, já um pouco mais fora da bacia, onde também a gente vê essa questão do solo, né, do câmbio-solo, e a questão da disponibilidade, com um exemplo bem clássico, um plantio de eucalipto. Como vimos na parte passada, dentro da bacia hidrográfica, as partes mais íngremes que são voltadas para a face norte. O que acontece nessas faces? Como podemos observar aqui no exemplo bem didático aqui, é a presença desse eucalipto, onde que ele foi plantado na mesma época, só que na parte mais baixa a gente vê ele com mais folhas e também o seu diâmetro um pouco maior que nas partes mais altas, que a gente vai ver até algumas árvores já morrendo. O que acontece aqui, que nem a gente viu anteriormente? Nessas faces voltadas para o norte, principalmente nas partes mais íngremes, ocorre o nosso câmbio-solo. Qual que é a característica desse solo? São solos um pouco mais rasos, mas com baixa capacidade de retenção de água. Esse ambiente já é mais seco, aliado a um solo com baixa capacidade de retenção de água, ocorre em grandes partes, algumas plantas dentro do planejamento, maior dificuldade para crescimento, mesmo o eucalipto, que é uma planta muito resistente. Mas o que acontece? Mas por que naquela parte mais baixa o eucalipto ele cresceu e desenvolveu mais? Veja bem, temos a parte no terço superior e na parte alta, quando chove existe sim uma certa infiltração dessa água. E essa água que infiltra, aquela que não escorre, existe um fluxo de água que vai percolar por esse solo. E nessas partes mais baixas, onde começa, principalmente ali onde está o nosso eucalipto, você já tem a presença mais de um latossolo, de um argissolo, que ele vai reter um pouco mais essa água que veio desse fluxo e, consequentemente, maior disponibilidade de água para essas plantas e, consequentemente, o eucalipto ele consegue desenvolver um pouco melhor em comparação às partes mais altas. Então, dentro do planejamento, você tem que olhar muito bem isso, essas partes, a face que ela está voltada, a sua forma, a cor, qual solo. Então, possivelmente, nessas partes, o terço superior seria um pouco mais indicado para a área de reserva legal, do que a utilização mais por uma parte mais agrícola ou uma parte de silvicultura.